Você que está em casa nos assistindo, seja muito bem-vindo, não só assistindo, mas cultuando conosco, seja muito bem-vindo, e eu espero que, em nome de Jesus, aconteça com você o que vai acontecer aqui. Quando Deus falou a Moisés, dizendo, olha, separa homens, que eu vou derramar do meu espírito, 70 homens, se não me engano, o que aconteceu é que 2 homens não foram, mas lá onde eles estavam, eles receberam daquele mesmo Espírito. Que você aí na sua casa possa receber do mesmo Espírito, daquilo que vai ser, não só ministrado aqui, na palavra, mas lá também no momento final desse culto. Queridos, com as escusas de vocês, eu vou repetir um sermão que eu já preguei aqui. Não é? E eu penso nisso sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é que Deus está me dando a oportunidade de melhorar a mensagem. O segundo aspecto é que Deus está te dando a oportunidade de entender aquela mensagem que você não entendeu lá. E você vai entender agora e você vai aplicar na sua vida. Diga amém. Ok, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 1, verso 5 a 25, e o tema dessa noite é família, um ambiente de milagre. Nós estamos finalizando hoje é o último domingo do mês da família. Você ouviu aqui ministrações, eu não lembro de todas elas, eu só lembro de domingo passado. Domingo passado você viu tijolinhos sendo montados aqui. E Deus falou para você que você precisa construir muros, não entulhos. Que você precisa construir muros. Muros protegem. Muros protegem. Entulho só atrapalha. Amém? Você aprendeu? Se você aprendeu isso, eu sei que você foi edificado domingo passado. A gente recebeu inúmeros testemunhos. Mas se você aprendeu só isso, já valeu a noite. Muro é proteção, entulho é atrapalho. Tira os entulhos da sua vida, do meio da sua família, e vá viver aquilo que Deus programou você para viver. E nessa noite, então, eu quero conversar com você sobre o ambiente familiar. O ambiente familiar é lugar de milagre. O ambiente familiar, o milagre é gerado. Muitas pessoas recebem milagres do Senhor quando une a família em torno de um propósito. É isso que nós vamos ver nessa noite. Então aperte o seu cinto aí e venha comigo nessa história aqui de Zacarias e de Ana. Versículo 5. No tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E eu falei Ana, né? Desculpa. É Isabel, estou pensando já na outra. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço em seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Deixa eu aproveitar, fazer um adendo aqui. Enquanto o pastor prega, você ora. Amém? Enquanto Zacarias estava oferecendo o sacrifício, o povo do lado de fora orava. Então, enquanto o pastor está pregando, você tem que estar orando. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo. Espírito Santo, ministra na minha vida. Espírito Santo, conserta a minha família nessa área aí que o pastor está falando. Espírito Santo, trabalha no meu coração, nesse negócio aí. Então veja, vá orando.
Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, ou ficou assustado, e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Presta atenção. Homens, erga a mão aí. Nós estamos perdendo feio, tá? Nós estamos perdendo feio. Tem muito mais mulher aqui do que homem. E nós vamos continuar perdendo. Só nessa remessa agora vem mais 3 mulheres. E não tem nenhum homem na fila. Né? As gravidinhas aí estão só mulher. E nós estamos perdendo. Mas presta atenção, olha o que a Bíblia está dizendo. Zacarias, sua oração foi ouvida. Desculpa aí, se deu um eco. Quem que estava orando? Era Isabel ou era o Zacarias? Ô marmanjo, ô sem vergonha. Eu não vou baixar o nível, mas a responsabilidade de orar é sua. Viu, barbados? Estou vendo aqui vários barbados. A responsabilidade de orar é sua. As suas orações foram ouvidas. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Presta atenção. João Batista foi o único que foi batizado pelo Espírito Santo no ventre de Isabel. E eu posso provar para você biblicamente. Quando Maria foi visitar Isabel, quando Isabel se aproxima de Maria, o que acontece com o ventre de Isabel? Há um rebuliço. Eu acredito que João Batista já estava liberando rajada de línguas de fogo, palavras estranhas, recebendo de Deus, profecia, já estava borbulhando. Ele só não podia falar. E se você não acredita em mim, pergunta para o Clodoaldo, e o Clodoaldo vai confirmar, porque ele lê a Bíblia. Foi isso, Clodoaldo, que aconteceu? Com um pouquinho de exagero, pastor, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas a Bíblia está dizendo aqui, gente, antes do seu nascimento, fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Olha que coisa, nós estamos aqui na Nova Jerusalém, vivendo um tempo de unção de Caleb. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a unção de Caleb. Mas João Batista estava recebendo a unção de Elias. Recebendo a unção de Elias. Elias foi um dos maiores profetas do povo de Israel. Ele é considerado o segundo maior profeta, o primeiro Moisés. Ele é considerado o segundo maior profeta. E aí, eu como careca, caio em dificuldade com Eliseu, porque Eliseu realizou muito mais milagres do que Elias. Não foi, Clodoaldo? O único problema de Eliseu é que ele era careca. Mas no poder e na autoridade, mas a Bíblia diz que Elias é o segundo maior profeta. E que Eliseu recebeu dupla honra, dupla porção de Elias. Vocês estão entendendo que o Senhor está falando com você, instruindo você acerca da palavra de Deus, e está mostrando para você, biblicamente, a história do povo de Israel. Amém? Para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Ele tinha uma missão. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Homens, presta outra atenção aqui. Mais um toque para você. Nunca diga que a sua mulher é velha. Olha Zacarias falando com o anjo, e ele é um gentleman, ele diz assim: olha, eu já sou velho, mas ela é de idade avançada. Aprendeu? Aprendeu?
Não diga a idade da sua esposa, diga ela de idade avançada. Eu estava lá em BH, numa farmácia, comprando um Sonrisal, um Eno, e aí eu perguntei para a moça lá, falei, eu escutei a conversa, né, que ela tinha feito aniversário, e aí eu falei para ela o seguinte, você fez aniversário? Porque a minha intenção, é hoje o seu aniversário? Porque a minha intenção era orar com ela, na gôndola da farmácia. É isso que Deus trouxe ao meu coração. Aí ela falou, não, eu fiz já, é que eles me conhecem, eu já fiz aniversário. Aí eu falei, olha, se você fosse da minha igreja, da igreja que eu sou pastor, você só ia completar 28 anos de vida, porque lá eu decretei, toda mulher completa 28 anos de vida. Você olha para a irmã Erci, 28 anos. Você olha para a irmã Mirene, 28 anos, está decretado, está registrado em ata. Ninguém mais faz mais de 28, mulher não faz mais de 28 anos aqui. E vocês podiam estar dizendo amém, né? Podia estar glorificando com a cadeira, mas não estão. Problema é de vocês. Mas prestou atenção aí, ô barbado? Ela já é de idade avançada, ela não é velha, ela tem uma boa rodagem. Os anjos, o anjo, boa rodada. Vocês não entenderam? Mas tudo bem, era um elogio. O anjo respondeu, sou Gabriel que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Mais uma instrução aqui para você. Quando você receber uma palavra de Deus, diga eu creio. Diga eu recebo, não duvide, porque senão aquela palavra não acontece. E outra coisa, no caso aqui, o Zacarias ficou mudo. Você já imaginou um senhor de idade, sai do serviço do Senhor e o pessoal pergunta e ele, estou mudo. Então, não duvide, creia. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Por que ela não saiu de casa? Porque ela era de idade avançada. Não saiu porque ela se escondeu. Ela estava com vergonha. Eu, uma mulher de idade avançada, estou grávida, se eu sair de casa agora, não é? Eu lembro quando a gente estava programando a Isabelle. Marli chegou para mim e falou assim, eu estou beirando 27 anos de vida. Depois dos 27 anos fica perigoso a gente ter filho. É gravidez de risco, então é agora. E aí vocês já sabem o que aconteceu. A Isabelle nasceu. Né? Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Tem mais um trechinho que eu vou ler depois com você. Tá? Queridos, o que nós precisamos entender da parte do Senhor, que milagres são gerados na nossa casa, na nossa família, quando há uma necessidade. Deus não gera milagres à toa. Deus não gera milagres à toa. Ele não fala assim, hoje eu olhei para Nova Jerusalém, vi que lá tem mais de 100 pessoas reunidas, e eu vou liberar milagre. Não, Ele não libera milagres à toa. Aliás, eu ouso dizer a você que Deus não desperdiça milagres. Deus não desperdiça milagres. Então, o verso 7 disse para nós o seguinte, mas eles não tinham filhos, por isso Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Havia uma necessidade, eles queriam um filho, e você ouviu e a gente leu junto dizendo o seguinte, eles oravam ao Senhor.
Era um desejo do coração deles. Eles desejavam ter um filho. O texto bíblico nos apresenta esse casal e eles não tinham filhos. Havia uma dor no coração de Isabel, havia uma dor no coração de Zacarias, havia um constrangimento para eles. Sabe por quê? Porque não gerar filhos significava que havia uma maldição de Deus sobre eles. Havia uma maldição de Deus sobre eles. Isso era o pensamento da época. Não é o pensamento de hoje, mas era o pensamento da época. Eles achavam assim, não pode gerar filho, tem um problema, tem um pecado, tem alguma coisa, Deus pesou a mão. Além do que, para o homem, não ter filho significava que a sua geração, que a sua descendência morreria ali, estava finalizado. Você lembra da história de Abraão? Ou Abrão, antes de se tornar Abraão. A Bíblia tem essas pegadinhas. Deus aparece para Abraão e diz, olha, você vai ser pai de uma grande multidão. Mas a esposa, Sarai, era estéril. Abraão olha para Deus e diz assim, eu vou ter que deixar todos os meus bens, todas as minhas ovelhas, todos os meus camelos, os jumentinhos que eu demorei para criar, vou ter que deixar para o meu servo. Porque a minha geração finda aqui. A geração do meu pai finda aqui. Para a mulher era ainda mais vergonhoso. Por quê? Porque naquela época, na concepção machista, e na concepção médica da época, o problema era sempre da mulher, não era do homem. Hoje nós sabemos que um homem pode ser infértil, a mulher pode ser estéril. A medicina nos mostra isso. Mas naquele tempo era o olhar da multidão, era assim, o problema é ela. O problema é ela. A história nos mostra que havia até um apelido grotesco àquelas mulheres que não podiam ter filhos. Eram chamadas de galhos secos. Havia uma vergonha sobre elas. Você lembra da história de Ana? Agora sim. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 6 ao verso 7, a Bíblia conta a história que todo ano, Ana era envergonhada quando subia ao lugar de adoração. E ela chorava porque Penina, a outra esposa do seu marido, a provocava. Por ela ser estéril. Note, queridos, milagres são gerados quando há necessidade. Qual é a necessidade na sua casa hoje? Qual é a necessidade na sua família hoje? O que é que vocês estão almejando? O que é que vocês estão precisando? O milagre só é gerado diante de uma necessidade, porque já falei a vocês, Deus não desperdiça milagres. Tem que haver uma necessidade. Mas tem que ter também da nossa parte uma insistência diante de Deus. Qual é a necessidade da sua família hoje? O que tem trazido dor à sua alma, como pai, como mãe? O que tem trazido dor à sua vida, no meio da sua família? O que tem trazido dor a vocês? Deus é o Deus do impossível. Nesse mesmo capítulo, no verso 37, a Bíblia diz para a gente, para Deus nada é impossível. Diga amém. Para Deus nada é impossível. A sua necessidade familiar hoje é financeira, é material. Jeová Jireh
pode suprir, o Deus provedor pode suprir. Sua necessidade é de uma cura especial. O Senhor pode gerar no meio da sua família uma cura sobrenatural. A sua necessidade familiar hoje é algo no meio da justiça, é uma injustiça que você sofreu. Deus é um Deus de justiça. Sua necessidade é ter paz. Jeová Shalom habita no meio da sua casa, é Deus de paz, Ele trará um milagre de paz à sua família. Basta você pedir, e esse é um ambiente próprio para Deus gerar milagre. Deus pode fazer milagre aqui? Pode. Deus pode fazer milagre enquanto você está no ônibus indo para o trabalho? Pode. Deus pode fazer milagre enquanto você está dormindo? Pode fazer. Deus não desperdiça milagres. A sua família é um lugar de milagres. O ambiente é próprio para milagres. Então, queridos, milagres são gerados quando há uma grande necessidade. Milagres são gerados quando nós apresentamos a necessidade a Deus. Veja o verso 13. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará um filho a você. O anjo disse: suas orações foram ouvidas. Querido, não adianta você ter uma necessidade e achar que você mesmo vai resolver o problema. Não adianta você ter uma necessidade e olhar para o seu irmão do lado e dizer: esse irmão pode resolver o meu problema. Não adianta você ter uma necessidade e correr pedindo socorro para a agiota. Não adianta você ter uma necessidade e sair correr pedindo socorro em qualquer lugar. Você tem que apresentar as suas necessidades a Deus. E eu poderia lavar você com uma enxurrada de versículos dizendo: aquele que pede, recebe. Vocês não têm porque vocês não pedem. Ou porque pedem mal. Vocês não têm porque não entram no secreto e apresentam a necessidade ao Deus que te vê. No diálogo do anjo com Zacarias, fica claro para nós que Zacarias apresentava essa necessidade a Deus. E eu ouso dizer a você que desde o momento que ele casou, do primeiro ciclo menstrual que a sua esposa teve, e ela não engravidou, ele começou a apresentar a necessidade dele a Deus. A necessidade dele era ter um filho. A necessidade dela era ter um filho. Qual é a sua necessidade? Apresenta a Deus. Convoca a família. Faz uma reunião estratégica do seu clã. Qual é a necessidade? Vocês estão sabendo. Já corre um boato por aí que eu venci os 21 dias. Graças a Deus, eu agradeço a Deus e depois agradeço ao Harry, depois agradeço ao carro. Não é? Tem uma ordem, tem uma escala de agradecimento. Se você não sabe do que eu estou falando, nós estamos vivendo aqui 28 dias, e eu deixei a minha pulseira lá no 21 dias sem murmuração, sem reclamação. Deixei lá no banheiro na hora que eu estava fazendo a barba. Presta atenção. 21 dias sem murmurar. Vocês sabem que eu fiquei sem carro, então, mais de 30 dias. Reuni o clã. Nosso carro já é velho. Nós compramos ele em 2011, mas era modelo 2008. Não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, só tem alarme e desembaçador. Mas me leva para todo lugar. Viajei inúmeras vezes para Londrina, fui a São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Paraguai. Só não entrei na Argentina com ele por causa da questão da Covid. Senão eu teria entrado lá. Porque tinha um teste para fazer, caro demais. Senão tinha ido até na Argentina com o pastor móvel. Reunimos o clã.
Reunimos o clã e falamos, vamos orar por um novo carro. É uma necessidade. Apresentamos a Deus a necessidade. Mas deixa eu voltar lá nos 21 dias sem reclamar. 21 dias sem dirigir, sem estar no trânsito. Ficou fácil. É fácil. É fácil. Difícil é manter, porque o propósito não é só parar de murmurar, é criar um novo hábito. Você precisa ler o livro. Compra o livro lá com a Aldineia, compra a pulseirinha e entra nesse negócio. Reunimos o clã, começamos a orar. E a nossa oração? Carro zero? Não, não temos condições, mas nós estamos orando. Deus sabe o nosso propósito, né, Marli? Nós estamos orando. E nós reunimos o clã. Então presta atenção. Zacarias orou ao Senhor. Olhando para Zacarias, nós podemos tirar 4 lições para as nossas vidas. A primeira, Zacarias não se conformou com a situação. Querido, você quer ver a sua família não vivendo o milagre de Deus, é só se conformar com a situação. Presta atenção, se você se conformar com a situação, a coisa vai continuar do jeito que está. Eu sei que as irmãs aqui não estão reclamando dos maridos. Mas, por exemplo, se o seu marido não está fazendo tudo aquilo que você gostaria, aquele padrãozinho que ele mostrou lá no começo da relação, é bom você orar. E não desistir. Não se conformar com esse ogro que você está recebendo agora, depois de 10 anos de casado. Vixe, eu escutei um vixe. Então começa a orar. Ah, pastora, minha esposa é difícil. Não se conforme com a situação. Se ela é difícil, não vá confrontar. Vá para o joelho. Vá para a oração. Mas não se conforme com a situação. Ah, pastor, lá em casa os filhos são tudo rebelde. É desse jeito. Não se conforme com a situação. Você não é chamado para se conformar com as coisas desse mundo, com o padrão do mundo. Você tem um padrão divino. Então não se conforme com a situação. Apresente diante de Deus. A Bíblia diz, portanto, não sejais insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Leve ao Senhor em oração. Ele foi persistente na oração. Como eu já disse a você, eu creio que Zacarias orou desde o início do seu casamento por um filho. Eu não sei com quantos anos estava Zacarias e Isabel. Eu sei que a Bíblia diz que eles eram de idade avançada. Mas a Bíblia, essa mesma Bíblia diz que ele orou insistentemente. Ele foi persistente na oração. Nós temos uma dificuldade muito séria. A gente começa a orar hoje, a gente esquece amanhã, a gente lembra na semana que vem, ora de novo e depois a gente esquece. E aí a gente bota a culpa em Deus dizendo, Deus não atendeu as minhas orações. Seja persistente na oração. Vocês não têm porque vocês não pedem. Bata e abrir-se-vos-á. Bater significa insistência, persistência. A Bíblia conta a parábola de uma senhora que incomodava um juiz. Quem já leu essa parábola na Bíblia? Amém. Quem não leu, procura no Google e vai ler. Porque eu também não sou obrigado a trazer aqui para você tudo mastigadinho. O que que essa mulher, ela ia na casa do juiz e batia lá e dizia, julga a minha causa. No outro dia ela ia lá de noite, de madrugada e batia no, julga a minha causa. Persistência. Eu e você precisamos persistir nas nossas orações. Sabe, queridos, algumas orações são demoradas de serem respondidas. Porque Deus quer sondar o meu coração e quer sondar o seu coração.
Mas veja bem, existe uma regrinha muito básica e você já conhece. Deus tem 3 maneiras de responder a nossa oração. É sim, não e espere. Não tem outra maneira de Deus responder a oração que a gente faz. É essas 3. Sim, não e espere. Se for sim, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Atendeu as minhas orações. Se for não, Deus continua sendo Deus. Glorifica o seu nome e segue o barco. Faz outro pedido para Deus. Se for espere, continue orando, mas olhe com os olhos da fé. Opa, Deus está falando para eu esperar e eu vou receber. Então continue orando. Ore sempre, diz a palavra. Outra coisa, ele não abandonou a sua casa. Eu aprendo com Zacarias isso. E aí nós voltamos à raiz do problema. A esposa tinha um problema, tinha uma dificuldade. Zacarias podia ter falado, eu vou arranjar uma outra mulher. Essa mulher é galho seco. Deus, errei na escolha. Eu vou deixar essa aqui e vou trocar por 2, vou deixar essa de 50 e trocar por 2 de 25. Mas ele não abandonou a sua casa, ele foi fiel. Sabe, queridos, nós estamos vivendo num tempo em que a nossa mente está poluída com essa facilidade do divórcio. Presta atenção, vou explicar para você. Eu sigo o Brasil Paralelo. É um canal no YouTube, né, que apresenta... Depois você entra lá e vê. Eu sigo lá o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo mandou um videozinho essa semana para a gente que foi o seguinte. Você sabia que a novela Roque Santeiro... Quem lembra de Roque Santeiro, erga a mão. Estou certo ou estou errado? Aquela novela atingiu 100% de Ibope nas suas apresentações. 100% de Ibope. Significa que cada casa dos brasileiros da época que tinha uma televisão, todos eles estavam ligados naquela novela. Os apresentadores do Brasil Paralelo dizem o seguinte, que aquilo era uma lavagem cerebral na nossa mente. Não tem nenhuma novela da Globo em que o mocinho não trai a esposa. Em que o personagem principal, seja ele homem ou mulher, não tem um segundo casamento. A nossa geração, a geração dos quarentões aí, nós crescemos e aprendemos isso. Presta atenção. A gente aprendeu que na primeira dificuldade o que a gente faz é destruir o projeto de Deus. É isso que a televisão nos ensina. É isso que o Brasil Paralelo mostrou com o seu vídeo de apresentação. Não aceito, vou destruir. Mas aqui vamos voltar para o foco. Ele não abandonou. Querido, vamos trazer para um círculo mais íntimo. Agora esquece o casamento. Vamos vir para o meio da família. Diante de uma dificuldade. Ei, não abandone a sua esposa numa luta espiritual sozinha. Não abandone o seu filho numa luta espiritual sozinho. Eles precisam de você. Acabei de falar aqui, quando estava apresentando o Henrique, tem responsabilidade que é dada ao pai, ao homem. Querido, abraça, vista a camisa. Ele não se revoltou com Deus. Outra questão muito importante que acontece é o seguinte, quando Deus não nos responde, a gente se revolta com Deus. Eu sabia que Deus não ia me abençoar mesmo. Eu estou de mal de Deus. Eu vou abandonar as coisas de Deus. Querido, a gente não abandona Deus. Diante de uma resposta, seja sim, não, a gente não abandona. E eu vou encerrando por aqui, porque nós temos mais coisas, mas eu quero ainda, antes de fechar, dizer que milagres são gerados quando há finalidade. Versículo 15 e 17, coloca aí para nós, Gabi, é que eu queria lembrar sem olhar para lá. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Fará retornar muitos dentre
o povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os descendentes e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Deus não gera milagres por acaso, eu já falei para vocês, mas Ele também não gera milagres sem uma finalidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Deus não gera milagres por acaso, mas Ele também não gera milagres sem uma finalidade. O versículo 15 a 17 deixa claro para nós que havia um propósito no nascimento de João Batista. Primeiro, muitos se alegrariam com a chegada do menino, não somente o casal. João seria um grande homem diante de Deus, viveria uma vida de consagração e santidade, seria cheio do Espírito Santo, converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, converteria o coração dos pais aos filhos e, principalmente, abriria o caminho para a chegada do Senhor Jesus. Deus não gera um milagre por acaso, mas Deus também não gera milagres sem finalidade específica. Nós podemos ver claramente o milagre para Zacarias e Isabel não seria apenas para o deleite do casal, não seria apenas para a alegria do casal. A vergonha passaria, Isabel não seria mais chamada de galho seco. O milagre ia além dessas coisas pequenas. Abra os seus olhos espirituais e perceba algo poderoso da parte do Senhor. Ele não gera milagres sem finalidade. Apresente a sua situação ao Senhor, mas saiba que ela tem uma finalidade. É glorificar a Deus, é glorificar o poder de Deus. Às vezes nós colocamos diante do Senhor aquilo que nós estamos ansiando e desejando dEle, e quando a gente recebe, sabe o que a gente diz? Foi sorte. Foi minha capacidade, foi a minha estratégia, foi a estratégia que eu usei. Querido, aquilo que Deus te dá, Ele te dá. A glória é para Ele. É Ele que precisa ser celebrado. É Ele que precisa ser glorificado. Milagres são gerados com finalidade. Finalidade de demonstrar o poder de Deus. Finalidade de demonstrar o poder e a glória de Deus. Mostrar, por exemplo, hoje, que Deus continua sendo Deus. Que Deus continua com a sua autoridade e o seu domínio. Feche os seus olhos. Nós estamos finalizando, então, o mês da família. Eu quero só chamar a sua atenção para o seguinte: família é um projeto de Deus. Deus estabeleceu a família no jardim do Éden quando disse: deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. O projeto de Deus não é para viver apenas em um mês na igreja. É todos os dias. Todos os dias eu preciso apresentar a minha família diante do altar do Senhor. Todos os dias tem que ser dia da minha família. Sabe, meus irmãos, o lugar onde você não usa máscaras, o lugar onde você é compreendido, entendido, onde você, eu vou usar essa palavra, onde você se apresenta desnudo, mesmo vestido, é dentro da sua casa. Onde não há máscaras, onde não há enfeites, onde não há maquiagem, é dentro da sua casa. E a sua casa, o seu lar, a sua família, é um ambiente propício para o milagre do Senhor.
A Bíblia diz para nós, o Espírito Santo está trazendo ao meu coração, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Zacarias e Isabel, era apenas 2. E eles apresentaram diante do Senhor as suas petições, e o milagre chegou, e a família ficou completa. E agora eu posso dizer a você, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isabel, Zacarias, João, e o poder do Espírito Santo fluindo através dele. Meu irmão, minha irmã, a sua casa é um ambiente propício para o milagre. Você que está aqui nessa noite, talvez você pense, a minha família está completamente destruída. Talvez essa seja a sua causa de apresentar a Deus nessa noite. Pastor, você não sabe o inferno que é minha casa. Deus quer transformar em céu. Você não sabe como meu pai é um traste. Deus quer mudar o coração do seu pai. Ah, você não sabe o quanto a minha mãe inferniza a minha vida. Deus quer mudar a sua mãe. Mas eu ouso dizer, nessa noite, que Deus quer começar mudando você. É você que está aqui. E é você que precisa. E foi você, melhor dizendo, que recebeu essa palavra. E a mudança começa em você. Por isso eu quero, nessa noite, dizer a você que está aqui, talvez nos visitando, e ainda não tem Jesus no seu coração. Essa é a primeira grande mudança que Deus quer fazer na sua vida. Se você está aqui nessa noite, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, erga a sua mão, dê um sinal, eu quero orar com você. Só erga a mão, balança a mão, e eu quero orar com você. Você que está em casa, acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, talvez a sua família esteja vivendo um caos. É hora de mudança. A sua família é um ambiente propício para que Deus realize milagres. E esse milagre começa através de você. Quero que você se coloque em pé. Talvez você esteja aqui nessa noite sozinho. E o seu maior desejo é ter uma família abençoada. É construir uma família. É edificar uma família. Eu convido você a vir à frente para a gente orar junto com esse propósito. Enquanto o pessoal, nosso ministério de louvor vai assumindo posição. Se você quer colocar a sua família diante do Senhor e dizer, muda a minha família. Senhor, me ajuda na minha família. Eu quero convidar você que venha à frente para a gente orar junto. Pode sair do seu lugar. Eu já disse a vocês aqui, eu vou repetir. Apelo para crente, a gente não precisa fazer 2 vezes. Ou você recebe ou você não recebe. Quer vir, vem. Não quer vir? Ok. Porque para crente é geral, é assim. Cara, você está aqui. Você já sabe o sistema, você já sabe como é que funciona. Então, querido, vem para frente. Apresente as suas causas diante do Senhor. Apresente as suas causas diante do Senhor. Vá colocando diante do Senhor aquilo que você quer ver acontecendo na sua família. Vá colocando diante do Senhor aquilo que você quer ver acontecendo na sua casa. Esse é o momento. E eu tenho certeza, o Senhor vai realizar grandes milagres. O Senhor vai realizar grandes milagres na sua casa. E eu creio nisso.
Você que está aqui junto com a sua família, se aproxima aí, juntinho. Se vocês quiserem vir à frente, colocar a sua família, reconsagrar a sua família no altar do Senhor e ser um ambiente de milagre, venha para frente, enquanto o pessoal ministra aqui. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos.
sentada aqui na frente. Deus querido, inunda o coração dos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Deus querido, eu não sei o que eles estão desejando do Senhor para a família deles, mas Pai, olha e gera o milagre. Pai, olha e gera o milagre. Ah, Senhor, há um propósito em tudo isso. Há um propósito nesse negócio. E nós queremos ver os milagres acontecendo. Nós queremos ver as famílias sendo abençoadas. Nós queremos ver as famílias prósperas. Nós queremos ver, Pai, o Senhor reinando com paz, com amor, com alegria no seio da família. Pai, em nome de Jesus, vai, ó Deus, trabalhando, Senhor, no coração de cada pai, no coração de cada mãe, no coração de cada filho, Senhor, para que a família possa, unida, buscar ao Senhor. Ah, papai, como é bom e agradável ver os irmãos unidos em oração, unidos no Senhor. Ah, Senhor, quando há unidade, o Senhor derrama do seu óleo. Quando a família está unida, o Senhor derrama do seu óleo, o Senhor derrama do seu bálsamo, e com certeza nós podemos ver grandes coisas. Ah, Senhor, e que nós possamos declarar para as gerações futuras: nós temos uma família, nós temos uma família para a honra e glória do Senhor. Nós temos uma família que continua sendo base nessa sociedade. Nós temos uma família que continua guardando os princípios daquilo que a Tua palavra nos orienta. Nós temos uma família estabelecida em bases sólidas. Ah, Senhor, nós queremos isso. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que a geração que venha depois da gente seja também uma geração estabelecida nos princípios do Senhor. Famílias nos princípios do Senhor. Ah, Deus, eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família, eu oro, a Deus, pelo meu lar, pelo lar, Deus, da minha filha, pelo lar, Deus, que o Senhor vai preparar ainda para a Isabelle. Pai, em nome de Jesus, e nós declaramos a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Eu quero chamar aqui à frente o Eriel e também o Ney, quero que você aguente só mais um pouquinho. Nada que 2 horas não resolva. Está chovendo ainda? Alguém me avisa, está chovendo ainda? Não, já parou? Poxa vida, eu ia dar uma argumentação agora poderosa. Você já vai estar chovendo, fica aqui dentro mesmo, não é? Vamos lá. Eriel, Ney. Nós queremos agradecer a igreja. Nós queremos agradecer a igreja por esse tempo que nós tivemos lá em BH, né? Esse é um agradecimento porque a igreja investiu em nós, né? Uma parte foi investida pela igreja e outra parte do recurso nós tiramos do bolso, né? E fomos bem abençoados lá. Mas eu queria então que vocês ouvissem o pastor Eriel primeiro. Boa noite, igreja. Primeiramente, obrigado por aquilo que vocês investiram na nossa vida. Sou muito grato pela disposição da igreja, pela visão da igreja em investir, no ministério pastoral. Pena que os demais não pôde estar, só nós três fomos dessa vez. Mas creio que da próxima, não só o ministério pastoral, mas os líderes dessa igreja também vão estar conosco ali. Diga amém, cara! Uau! Você não tem noção do que é esse seu amém. Não chega nem perto daquilo que nós recebemos e daquilo que está preparado para você quando estiver ali. Não chega nem perto. Você vai voltar realmente... Uau! Aquilo que o Cleverson falou aqui, domingo. O Cleverson, depois do culto, ter encerrado, o Espírito Santo tomou ele de uma forma e ele foi usado tremendamente em nos chamar aqui à frente, e parte da igreja apenas estava aqui presente, só uma boa
outra parte já tinha saído, e ele ali orando sobre nossas vidas, pedindo para que o Espírito Santo nos levasse, nos conduzisse, que fôssemos realmente ministrados pelo Espírito Santo. Aquilo realmente se realizou ali. A tua oração aqui foi profética, meu. Amém. Foi usado tremendamente pelo poder de Deus aqui naquela noite de domingo, em ministrar sobre nossas vidas daquilo que recebemos ali. E eu vou dizer em poucas palavras: você que veio à frente, você que está querendo um milagre do Senhor, você que está pedindo uma ação do Espírito Santo, não foque no pedido, se coloque em posição de receber. Porque quando você só fica na posição de pedir, você já percebeu que muitas das vezes você pede, que é um milagre, que é a cura, mas você não recebe, porque você fica apenas no pedir, não se põe em posição de receber. Se coloque na posição de receber do Senhor. E quando você se põe na posição de receber, qual é essa posição de receber? É você depositar a sua fé naquilo. Porque você pede, mas você não coloca a fé naquilo que você está pedindo. Mas quando você se põe na posição de receber, você transfere a sua fé naquilo que está pedindo. E é isso que precisa acontecer. Colocar a sua fé, o grão de mostarda que está em você. Você só precisa colocar ele, concentrar ele da forma certa. Existe realmente um mover de Deus. Deus não coloca os seus milagres de qualquer forma, como o pastor colocou aqui. Ele não desperdiça os seus milagres, não. Você só precisa se colocar na posição de receber. É isso que precisa acontecer. Um despertar, ter uma visão diferenciada. Ah, povo de Campo Largo, se aguarde. O projeto de igreja Campo Largo, célula improváveis teens, improváveis adultos ali, se prepara. É multiplicação, meu irmão, é multiplicação. Precisamos de viver o evangelho de milagre, o evangelho que Jesus pregava. Por que que não há os milagres? Porque não há testemunhos. Precisamos aprender a testemunhar isso, aplicar a nossa fé. Se prepara, povo, se prepara. Um novo tempo está chegando. Um novo tempo está chegando. Chegou. Quando estávamos aqui e a chuva estava caindo, o Espírito Santo estava ministrando, dizendo: você percebe esse barulho? Você percebe o quanto os pingos estão caindo? São vidas que vão estar chegando. É o mesmo número de pingos que está caindo, será de vidas que estarão sendo resgatadas do inferno. É o reino crescendo. Não é o crescer da IBNJ, é o crescer do reino de Deus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu vou deixar para o Ney, porque o Ney vai se estender muito. Não vai se estender muito não. Vai lá, Ney, pega o microfone. Gente, eu vou deixar o Ney falar primeiro. Vai lá, Ney. Quer falar rápido? É, pode falar rápido. Tá. O que é para falar? Foi uma bênção, meus irmãos. Eu agradeço também à igreja. Foi uma maravilha, Deus ministrou muito no meu coração. Muito obrigado. Eu amo todos vocês, o Espírito Santo é lindo. Amém. É que ele pensa numa rapidez. Ô, gente, quando eu saía do hotel, eu falava para esses caras: eu não vou carregar ninguém. Caiu no espírito, fica no espírito, o problema é seu. Nem começava a ministração, nem já estava tombado. Sexta-feira, a última ministração, o pastor nem tinha feito a introdução, só chamou para orar. O Ney estava tombado lá na frente. Eu falei: e agora? Vou lá resgatar ele? Não vou. Deixa ou não deixo? O pastor pregou um sermão de 3 pontos. Quando estava na conclusão, eu olho o Ney me fazendo passar vergonha, dobrando o paninho, levantando o paninho, olhando para mais de 1.500 pessoas. Falei: Deus do céu, foi tremendamente abençoado, recebeu do alto. E eu creio em nome de Jesus, daquela unção que nós recebemos, Deus está chamando a gente para um novo tempo. Foi bênção.
Nós somos abençoados, nós somos abençoados. Mas o Ney, porque eu falei que ele tinha que ser rápido, ele resumiu. Porque ele está cheio da unção de Deus e ele vai transferir sobre você agora. Amém? Diga, eu recebo. Gente, posso falar, Ney? Vem aqui. Só me autoriza, fala. Fala, pastor. Vem cá. Nós estávamos recebendo lá uma ministração. E eu olhava para o Ney. Essa parte aqui da barriga do Ney. A parte maior. Essa parte aqui da barriga do Ney, ela vinha até aqui assim, ó. E o Ney urrava. Alguém disse assim: vai gerar muitas almas para Jesus. Aí eu compartilhando com a minha esposa falou: era o ventre. Eu falei: homem não tem ventre, mulher. Era só estômago. Mas é o simbolismo, marido, é o simbolismo. E o Ney caído no espírito, falando em línguas. Um dia quase que nós fechamos a central lá. Era meia-noite, estava o Ney caído, de repente eu olho para o lado, pastor Inara abraçado com o Tita. Quando eu olho o Tita todo torto, eu falei: deixa o Ney aqui e vou lá socorrer o Tita. Só cheguei e o Tita, bum, no chão. E aí a gente foi comer uma pizza 1h da manhã. Se a minha mulher sabe disso, eu estou morto. Porque ela já fala, alimentação até às 18, depois das 18 não pode mais. 1h da manhã. Mas querido, eu quero ir para um momento muito importante agora. Ney e o Eriel vão descer lá, ali embaixo, e eles vão ficar de prontidão. Eu vou liberar uma palavra sobre você, começando pelos líderes de célula e líderes em treinamento. E depois nós vamos orar, nós vamos impor as mãos, porque nós recebemos de uma unção, gente. Nós recebemos de uma unção tão poderosa, que vocês não imaginam. É claro que é o meu jeito de apresentar, com muito humor, com muita brincadeira, porque a gente é assim, faz parte da minha natureza. Mas, gente, o mover de Deus é tremendo. Gente do Brasil inteiro recebendo um avivamento tremendo. E sabe, queridos, aquilo que eu acabei de falar com você, se eu não sou profeta de Deus, vocês podiam me apedrejar, né? Eu falei: eu ia dizer que está chovendo, você não vai poder sair mesmo. Deus começou a mandar chuva. Agora nós vamos ficar aqui, porque começou a chover e você não vai embora. Você não vai sair na chuva, mas presta atenção. Presta atenção, querido, agora, ó, sem brincadeira, foco aqui. E naquilo que Deus vai falar com você. Jesus reuniu seus discípulos, quando estava logo depois da sua ressurreição, e ele disse o seguinte, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu os ordenei, e eu estarei com vocês até os confins dos tempos, ou até os fins dos tempos. Confins era o aeroporto. Presta atenção. Quando Jesus deu uma ordem aos discípulos, essa ordem foi estabelecida para nós. A grande comissão foi a única ordem, foi a última ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Durante o seu ministério, Jesus ensinou os seus discípulos a amar as pessoas. Jesus ensinou os seus discípulos a amar a Deus. Jesus ensinou os seus discípulos a expulsar demônios. Jesus ensinou os seus discípulos a fazer curas, milagres e prodígios. Mas quando Jesus se reuniu pela última vez com seus discípulos, ele disse:
Vão e façam discípulos. A última ordem de Jesus é a primeira que nós abandonamos. É a primeira que nós abandonamos. A última ordem de Jesus é a primeira que nós negamos. Sabe por quê? Porque a gente quer amar, a gente quer amar a Deus, a gente quer orar, a gente quer ver os milagres, a gente quer expulsar demônios, mas a gente não está cumprindo a grande comissão. A grande comissão nós estamos deixando para depois. Irmãos, presta atenção, estar no ministério é bom. Estar no ministério de ação social, de louvor, de teatro, de dança, estar no ministério de recepção, de intercessão é bom, mas a última ordem de Jesus é para que nós façamos discípulos. A ordem de Jesus é para que nós façamos discípulos, e nós não estamos fazendo. Sabe, queridos, nós estamos fazendo muitas coisas, até mesmo nas nossas células, nós estamos fazendo muitas coisas, mas nós não estamos fazendo discípulos. Pessoas não estão se convertendo no nosso meio, e isso é um problema muito sério. Pessoas não estão se convertendo nas nossas células, e isso é um problema sério. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo muita coisa, a gente está ocupado com muita coisa, mas a gente está deixando a última ordem de Jesus ser a última nos nossos afazeres. Nós recebemos uma palavra desde o começo do ano, e eu não tinha me dado conta, quem me chamou a atenção foi a minha esposa. Lá no nosso retiro, ativação, o Espírito Santo nos conduziu, porque eu não lembrava dessa oração. O Espírito Santo nos conduziu lá no retiro de liderança, para orar por uma unção de Caleb sobre nós. Passado alguns meses, a minha esposa veio e perguntou: Ednilson, o que é a unção de Caleb? Eu falei: não sei. Não, você orou no retiro pela unção de Caleb. Fui para Josué capítulo 14, e a Bíblia diz para nós, que Josué conversando com Caleb com 85 anos diz: eu tenho a força de 45. De como eu tenho a força aos 85 anos, eu tenho uma força de um jovem de 40. Presta atenção. A Marilice, orando com o Ney, disse assim: Ney, nós precisamos orar e cuidar dos nossos jovens, porque o nosso tempo já passou. Marilice, não. O nosso tempo está começando, nós estamos embaixo da unção de Caleb. A sua força com 40 anos, a sua força com 85, vai ser de uma mulher de 40. E nós vamos fazer muitas coisas ainda nessa geração. Sabe, jovem, sabe, igreja, talvez você diga: eu estou cansado. Mas nessa noite, mais uma vez, nós vamos orar pela unção de Caleb. E todo o cansaço vai embora. E nós vamos agora afinar a direção. E nós vamos trabalhar com um propósito. O nosso propósito são vidas no altar do Senhor. Ei, nós fomos chamados para saquear o inferno e povoar o céu. E não há demônio que vai resistir. Porque em cima de nós está uma unção, há um propósito. A ordem de Jesus é: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Chegou a hora da gente calar nossa boca, sabe? Eu começo a ver como Deus trabalha as coisas. Nós lançamos uma campanha de não reclamar. Por que é que nós paramos de reclamar? Porque a gente não vai dizer: eu estou cansado, eu não posso, eu não vou fazer, eu não quero. Chega. Sobre nós está a unção de Caleb, a força da juventude, e nós vamos agora trabalhar para fazer discípulos.
É isso que Jesus deixou como ordem para nós. Sabe, meu irmão, Deus nos deu uma ferramenta. A nossa ferramenta é a célula. Um grupo de amigos que se reúne semanalmente, onde convidam outros amigos para falar da palavra de Deus e serem ministrados por Deus. Presta atenção. Talvez a sua célula não esteja crescendo, não é porque você está fazendo tudo certinho e não está colhendo resultado. E aí você olha, eu estou cansado, eu faço tudo certo, mas o resultado não vem. Eu convido no começo da semana, eu mando mensagem no grupo, eu preparo a célula, mas o pessoal não vem. Sabe o que está faltando? Não é o trabalho, é a unção. Porque a gente está querendo fazer as coisas mecanicamente, e eu aprendi duramente que um motor sem óleo não trabalha direito. Uma célula sem azeite, sem unção de Deus, não trabalha direito, não tem resultado. Sabe, queridos, nós cremos que nós recebemos uma unção poderosa de Deus, e nós vamos focar naquilo que Deus nos mandou fazer. Deus nos mandou amar pessoas? Mandou. Deus nos mandou ler a palavra? Mandou. Deus nos mandou orar? Mandou. Deus nos mandou ter relacionamento com Ele? Mandou. Deus mandou a gente expulsar demônios? Mandou. Deus mandou realizar milagres? Mandou. Mas a última ordem de Jesus é: façam discípulos. Todas essas coisas são boas, mas a finalidade é fazer discípulo. É por isso que Jesus instrui no Evangelho inteiro fazer todas as coisas, mas a última ordem dele é fazer discípulos. A última ordem é fazer discípulos. Sabe, queridos, eu creio que nós já aprendemos a amar, nós já aprendemos a expulsar demônios, nós já aprendemos a orar, nós já aprendemos relacionamento com Deus, nós já aprendemos tudo isso. Mas chegou a hora da gente fazer discípulos. Aguenta mais um pouquinho. Eu quero convidar aqui na frente todos os líderes de célula que estão presentes aqui, da rede laranja, da rede branca, da rede azul, da rede amarela. É isso? Faltou alguma? Todos os líderes. Pode diminuir um pouco as luzes. Não sai ainda, porque eu tenho um outro desafio para fazer com você. Eu tenho um outro desafio para fazer para você. Estão todos aqui? Todos aqui, vem um pouquinho mais para frente. Isso. Presta atenção. As células de vocês não serão mais as mesmas. Presta atenção. Hoje é dia 29, hoje é dia 28 de maio. 29 de maio. Hoje é dia 29 de maio. Presta atenção na palavra que eu vou liberar sobre vocês. No ano que vem, isso aqui vai estar dobrado de líderes. Porque você vai multiplicar e você vai frutificar. Porque você tem um alvo. Você tem um comando de Deus dizendo: façam discípulos, preguem a palavra, pode orar. Ney, aumenta o som, nós vamos orar com você, nós vamos impor as mãos em você, e a única coisa que você precisa é crer. O que nós aprendemos é o seguinte: ei, a palavra já foi liberada,
O que você precisa é crer. A unção já foi liberada. A unção sobre nós é de Caleb. A unção sobre nós é de força. A unção sobre nós é de renovo. O que Deus está falando para nós é que nós temos força. O que Deus está falando para nós é que nós somos frutíferos. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos agora da unção do alto, do óleo novo do Senhor, e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, uma vitalidade sobrenatural. Nós declaramos agora uma vitalidade sobrenatural, com alvos, com propósitos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus querido, toma, Senhor, cada célula, que elas multipliquem, Senhor, nesse novo ano, nesse novo ciclo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus querido, todas as limitações, todas as barreiras, caiam agora, em nome de Jesus. Todas as barreiras, todas as limitações, caiam agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que já foi ministrado, você vai poder se assentar agora. E aí eu quero chamar o Ministério de Louvor agora para nos ajudar no improviso. Faz de novo, pode ser? Bruno, Lidiane, se não recebeu oração, fica aí. Querido, presta atenção aqui. Vocês acreditam, vocês que estão aqui, vocês acreditam que Deus mandou vocês para cá? Não, eu quero que você erga a mão. Não, o pessoal aqui da frente não. Só o pessoal que está sentado. Você acredita que Deus mandou você para cá? Você acredita que foi Deus que colocou você nessa igreja? Então agora eu vou fazer um desafio diferente com você. Vocês podem se assentar. Quem está sentado, fica em pé. Sabe, querido, se você crê que foi Deus que mandou você para cá, você vai vir para estar dentro da visão, junto com a gente. Você vai ser um ganhador de vidas. E eu quero declarar sobre a sua vida, nessa noite, que a sua casa vai ser um lugar de salvação. A sua casa vai ser uma célula. Talvez você não seja um líder, mas vai ser um anfitrião. E talvez, nesse tempo agora, você nem esteja envolvido numa célula, você vai se envolver. E eu quero desafiar você agora, que quer viver no propósito do Senhor, sendo líder, sendo um anfitrião, sendo preparado para uma célula. Eu quero que você venha à frente. Eu quero que você venha para frente. Nós queremos orar com você. A sua casa precisa se tornar um lugar de bênção. Você precisa abrir a sua casa. Sabe, meu irmão, não é possível você dizer, eu faço parte da Nova Jerusalém, mas não está numa célula. Não é possível você dizer, eu faço parte da igreja, mas você nem quer saber da visão da igreja. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.
Sabe, queridos, eu vou dizer a você o seguinte, presta atenção, presta atenção. Eu sei que tem muito líder aqui que a célula fechou uma vez e desistiu. Sabe, querido, a unção de Caleb está sobre você. Você vai olhar para os montes e vai dizer: ei, eu posso conquistar, eu sou um guerreiro do Senhor. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão pessoas dizendo: ei, eu estou aqui, eu quero ser usado e ousado por Ti. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, faz transbordar da unção que nós recebemos. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, toma agora, Senhor. Venha aquecer os corações e vem com cura e todo o seu poder. E vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vem fazer de novo. Faz de novo, faz de novo. O seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo ama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui?
Espírito Santo. Santo, Santo Espírito, faz de novo, faz, ou pode fazer, clamamos a Ti, mais uma vez, queremos de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Ama-te mais uma vez. De novo. Querido, você que está aí na cadeira. De novo. O seu povo ama-te. Diminui um pouquinho. Você que está aí na cadeira. Você que está aí na cadeira. Você está querendo ir embora, nesse momento, você tem toda a liberdade, eu vou orar com você, abençoando você. Mas se você quer receber algo de Deus, não saia, eu ainda quero orar com você. Estenda a sua mão em posição de receber. Deus amado, em nome de Jesus, nós abençoamos o Teu povo e nós declaramos agora sobre a Sua igreja uma semana abençoada. Ó Deus, nós sabemos que essa semana será uma semana diferente nas nossas vidas e nós pedimos, Pai, que o Senhor nos afine para o alvo, nos direcione para o alvo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Se você quiser ir, pode ir. Mas se você quiser receber uma oração em qualquer sentido, você vem aqui e nos procura. Em nome de Jesus. Pode fazer de novo, Espírito